Meu noivo disse que eu não precisava voltar a trabalhar antes do casamento, porque ele ganhava o bastante para nós dois. Eu achei que aquilo fosse carinho. Então, numa terça-feira de manhã, uma recrutadora me ligou e perguntou por que eu tinha recusado 3 propostas de emprego que eu nunca tinha visto. Eu estava na cozinha, descalça, com uma caneca de café na mão, quando ouvi: Laura, eu só queria confirmar uma coisa. Foi realmente você que pediu para não receber mais nenhuma oferta da nossa empresa? Eu quase derrubei a caneca. Eu nunca pedi isso. Do outro lado da linha houve silêncio. A recrutadora se chamava Megan. Eu tinha conversado com ela meses antes, quando ainda estava pensando em voltar ao mercado. Ela respirou devagar. Então acho que precisamos conversar. Antes de continuar, se inscreve no canal. E me conta nos comentários. Se você descobrisse que seu parceiro estava tomando decisões profissionais em seu nome, você tentaria entender o motivo primeiro ou terminaria ali mesmo? Megan me disse que nas últimas 6 semanas, a empresa tinha tentado falar comigo 3 vezes. Na primeira, queriam saber se eu aceitaria uma entrevista para uma vaga de liderança. Na segunda, perguntaram se eu estaria aberta a um salário maior e trabalho remoto. Na terceira, já tinham autorização para fazer uma oferta praticamente direta, porque um antigo gerente meu havia me recomendado. Todas as mensagens receberam resposta, só que não fui eu quem respondeu. Segundo Megan, meu endereço de e-mail tinha enviado mensagens educadas dizendo que eu havia decidido me afastar definitivamente da carreira, que meu futuro marido e eu estávamos priorizando a formação de uma família e que eu não gostaria de ser contatada novamente. Meu estômago ficou gelado. Eu conhecia aquela frase, formação de uma família. Daniel usava exatamente essa expressão. Eu ainda estava tentando entender quando Megan acrescentou: na última mensagem, você também disse que seu noivo poderia responder por você caso houvesse qualquer assunto administrativo pendente. Fechei os olhos. Você pode me encaminhar tudo? Posso. Para outro endereço. Ela não fez perguntas. Criei um e-mail novo enquanto ainda estava no telefone. Quando desligamos, fiquei alguns minutos olhando para a bancada da cozinha. Daniel e eu estávamos juntos havia 4 anos. Noivos havia quase 10 meses. Nosso casamento aconteceria em 7 semanas. Naquela mesma sexta-feira, eu deveria transferir $68 mil para ajudar na entrada da casa que estávamos comprando. E até 5 minutos antes daquela ligação, eu acreditava que a maior decisão da minha vida nas próximas semanas seria escolher entre 2 músicas para a primeira dança. Daniel tinha sido a pessoa que me incentivara a sair do meu último emprego. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia que passou por uma reestruturação horrível. Durante meses, eu ficava até tarde. Acordava no meio da madrugada pensando em relatórios e comecei a ter crises de ansiedade antes de reuniões. Quando pedi demissão, Daniel foi maravilhoso. Fez jantar, assumiu contas da casa por algumas semanas, falou que eu deveria descansar. Você não precisa provar nada para ninguém, ele dizia. Eu seguro as pontas. Eu tinha economias. Nunca dependi financeiramente dele. Por isso, quando ele começou a insistir para que eu descansasse até depois do casamento, não via aquilo como controle. Via como um homem que me amava tentando evitar que eu voltasse ao mesmo estado. O problema era que meu descanso tinha uma data imaginária na minha cabeça. Na cabeça dele, aparentemente, era permanente. Ouvi a porta da garagem pouco depois das 6 da tarde. Daniel entrou carregando uma sacola do mercado e reclamando do trânsito. Ele me beijou na testa. Comprei aquele macarrão que você gosta. Fiquei olhando para ele. Quase queria que alguma coisa em seu rosto denunciasse que Megan estava errada. Que alguém tivesse invadido minha conta. Que fosse uma confusão ridícula. Ele tirou tomates da sacola. Que foi? Você respondeu mensagens de recrutadores no meu e-mail? As mãos dele pararam. Foi 1 segundo. Talvez menos. Mas eu vi. Ele não perguntou do que eu estava falando. Não pareceu confuso. Apenas pousou devagar o tomate na bancada. Quem te ligou? Meu coração acelerou. Então foi você. Daniel soltou o ar pelo nariz. Laura, antes de você transformar isso numa coisa enorme, foi você? Eu respondi algumas mensagens. 3 ofertas de trabalho. Não eram ofertas. Uma delas praticamente era. Segundo quem? Uma recrutadora tentando bater meta? Olhei para ele sem reconhecer o homem à minha frente. Você escreveu em meu nome. Porque você não estava em condição de tomar essas decisões. Quem decidiu isso? Você mesma decidiu quando saiu daquele emprego chorando quase toda noite. Eu saí de um emprego, não da minha profissão. Ele passou as mãos pelo cabelo. Daniel sempre fazia aquilo quando queria parecer paciente. Eu sabia que isso ia acontecer. O quê? Que alguém ia aparecer oferecendo dinheiro suficiente e você ia esquecer tudo o que aconteceu. Eu nem vi a proposta. Exatamente. Porque eu protegi você disso. Dei uma risada curta. Não porque achei engraçado. Foi o tipo de som que sai quando alguma coisa é tão absurda que o corpo precisa escolher entre rir e gritar. Você me protegeu de uma entrevista? Eu protegi nós dois de você voltar para o mesmo ciclo. Você escreveu que eu estava abandonando minha carreira. Eu simplifiquei. Você escreveu que podia responder por mim, porque eu já cuido de metade dessas coisas. Não, minha voz saiu mais alta. Você cuida do casamento, dos fornecedores, da casa. Isso não dá a você o direito de fingir que é eu. Daniel encostou as 2 mãos na bancada. Você quer mesmo fazer isso agora? Fazer o quê? Me tratar como se eu fosse algum monstro, porque tentei impedir você de cometer o mesmo erro. Ali estava a primeira coisa que mudou dentro de mim. Até aquele momento, eu esperava uma explicação seguida de um pedido de desculpas. Talvez
fez um pedido desesperado. Talvez ele dissesse que entrou em pânico, mas Daniel não parecia alguém descoberto fazendo algo errado. Parecia alguém irritado porque eu não estava agradecendo. Perguntei: quantas mensagens você respondeu? Ele desviou o olhar. Não sei. Daniel: algumas. Quantas? Não contei. Aquilo foi pior que qualquer número. Fui até o quarto e peguei meu computador. Daniel veio atrás. Laura, não começa. Sentei na cama e abri meu e-mail. A caixa de enviados não tinha nada. Procurei pelo nome da empresa de Megan. Nada. Procurei pela palavra entrevista. Nada. Daniel ficou parado na porta. Você apagou? Eu organizei. Organizou? Eu sabia que você ia acabar pesquisando tudo de forma obsessiva quando estivesse ansiosa. Olhei para ele. Você apagou as mensagens para impedir que eu encontrasse. Eu apaguei porque não havia motivo para deixar lixo acumulando. Fechei o computador. Quero ficar sozinha. Ele demorou a responder. Tudo bem. Achei que ele fosse sair. Em vez disso, disse: mas amanhã precisamos resolver a transferência da casa. Não deixe uma discussão destruir uma decisão financeira que já está feita. A porta fechou. Foi naquele momento que a casa entrou na história. Nós estávamos comprando uma propriedade a pouco mais de 20 minutos dali. 3 quartos. Uma pequena varanda. Um quintal que Daniel dizia ser perfeito para filhos que nós nem tínhamos decidido se queríamos ter. Como eu estava temporariamente sem renda, Daniel sugeriu que o financiamento ficasse apenas no nome dele. Eu entraria com parte da entrada. Depois do casamento, ele me adicionaria à escritura. Eu tinha aceitado porque parecia uma questão técnica. Agora, pela primeira vez, pensei na frase com atenção. Depois do casamento. Não antes. Abri a pasta dos documentos do financiamento. Havia um arquivo que Daniel insistia que eu assinasse até sexta-feira. Eu tinha olhado por cima. Dessa vez, li cada linha. O documento dizia que os $68.000 que eu transferiria seriam considerados um presente, sem direito de reembolso, sem expectativa de participação na propriedade, sem obrigação futura de compensação. Li de novo. E outra vez. Quando Daniel voltou ao quarto cerca de meia hora depois, eu estava sentada exatamente no mesmo lugar. Apontei para a tela. O que é isso? Ele nem precisou olhar muito. Carta de presente. Por que meu dinheiro é um presente para você? Porque o banco exige. E por que eu não estou na escritura? Já conversamos sobre isso. Não. Você disse que eu não estaria no financiamento porque estou sem renda. Não disse que eu entregaria quase $70.000 para uma casa que juridicamente não seria minha. Ela vai ser nossa. O documento diz que não. Laura, isso é papelada. Então coloca por escrito que eu entro na escritura depois do casamento. Ele ficou em silêncio. Daniel, não funciona assim. Por quê? Porque o banco não gosta de alterações imediatamente depois do fechamento. Então quando? Depois que tudo estiver estabilizado. Quando? Não sei. Alguns meses. Você sabia que esse documento dizia que meu dinheiro seria um presente? Claro. E não achou importante me explicar? Eu achei que você entendia o que estávamos fazendo. Eu achava que estava comprando uma casa com meu noivo. Está. Meu nome não está em nada. A mandíbula dele apertou. Você vai ser minha esposa. Isso não responde. Responde sim. Casamento significa que não deveríamos estar fazendo conta de quem possui qual porcentagem de tudo. Eu apontei para o documento. Engraçado! Porque o banco está fazendo exatamente essa conta. Ele começou a ficar vermelho. Você está deixando aquela recrutadora entrar na sua cabeça. A recrutadora não escreveu isso. Não, mas até hoje de manhã você confiava em mim. A frase me atingiu porque era verdade. Até aquela manhã eu confiava. Daniel percebeu. Sua voz suavizou. Sentou na ponta da cama. Eu fiz algumas coisas do jeito errado. Foi a primeira admissão real. Eu deveria ter falado com você antes de responder os e-mails. Sim, mas eu estava com medo. Não respondi. Ele continuou. Você não lembra como estava há 6 meses? Lembro. Eu acordava e você já estava respondendo mensagem do trabalho. Você levava o celular para o banho. Você chorou no estacionamento porque seu chefe marcou uma reunião para uma segunda-feira. E eu pedi demissão. Porque eu praticamente implorei. Eu já queria sair. Mas só saiu quando eu disse que nós sobreviveríamos com o meu salário. Aquilo também era verdade. Ele segurou minha mão. Eu não quero voltar para aquela vida. Eu também não. Então por que está correndo atrás dela? Porque trabalhar não é aquela vida. Para você sempre vira. Puxei a mão. Ele respirou fundo. Eu não consigo casar sabendo que você pode aceitar alguma coisa amanhã e jogar nossos planos pela janela. Eu nunca faria isso sem conversar com você. Mas você gostaria de ter a opção. Fiquei olhando para ele. Claro. A expressão dele mudou. Não para raiva, para uma espécie de decepção. Esse é o problema. Na manhã seguinte, meu pai ligou antes das 9. Atendi pensando que ele queria perguntar alguma coisa sobre o casamento. Ele falou: você está bem? Estou. Daniel disse que você teve uma recaída. Sentei na cama. Uma o quê? De ansiedade. Falou que uma recrutadora começou a pressionar você e você passou a noite revisando documentos e dizendo que ele estava tentando controlar sua vida. Olhei para a porta fechada. Daniel já tinha saído para trabalhar. Pai, eu não tive uma crise. Ele pareceu preocupado. Ele recusou empregos em meu nome. Silêncio. Como assim? Expliquei. Meu pai demorou alguns segundos para responder. Isso não foi certo. Senti alívio imediato. Então ele completou. Mas você sabe que ele ficou muito assustado vendo você daquele jeito. Pai, não estou dizendo que ele fez certo. Ele escreveu fingindo ser eu. Eu entendi. E agora está ligando para você para dizer que eu estou tendo uma recaída porque fiquei brava. Meu pai suspirou. Talvez vocês precisem esfriar a cabeça. Aquela expressão me irritou mais do que deveria. Esfriar a cabeça, como se nós dois tivéssemos feito coisas equivalentes. Eu tinha feito uma pergunta. Daniel tinha usado minha identidade profissional para tomar decisões por mim. Pai, se eu disser para você que estou bem, você acredita? Claro, então acredita agora. Ele ficou quieto. Está bem. E por favor, não discute meu estado emocional com Daniel sem me perguntar primeiro. Laura, por favor. Tudo bem. Desliguei. Foi minha primeira microvitória. Pequena, quase ridícula, mas foi a primeira vez, desde a ligação de Megan, que eu
disse um limite em voz alta e alguém concordou. Passei a manhã protegendo minhas contas. Troquei senhas, criei verificação adicional, removi acessos antigos. Eu e Daniel usávamos um gerenciador de senhas compartilhado para serviços da casa e do casamento. Meses antes, quando eu estava exausta, também tinha colocado meu e-mail pessoal ali porque era mais fácil abrir no computador dele quando planejávamos a cerimônia. Na época, parecia intimidade. Agora parecia uma porta que eu mesma havia deixado aberta. Foi mexendo nas configurações do e-mail que encontrei uma regra automática. Toda mensagem contendo palavras como recrutador, entrevista, oportunidade ou proposta era movida imediatamente para uma pasta escondida. Uma cópia também era encaminhada para um endereço de Daniel. A regra tinha sido criada quase 2 meses antes. Meu coração começou a bater tão forte que senti no pescoço. Ele não tinha simplesmente visto algumas mensagens e respondido por impulso. Tinha construído um sistema para garantir que eu não as visse. Tirei capturas de tela. Salvei cópias em uma conta nova. Depois liguei para Megan. Você ainda tem interesse em conversar comigo? Ela respondeu na hora. Sim, minha entrevista foi marcada para dali a 3 dias. Quando Daniel voltou, eu já tinha decidido que não contaria. Não por vingança. Por uma razão que me assustou. Eu não confiava mais nele com informação. Ele preparou o jantar. Perguntou se meu pai tinha ligado. Eu disse que sim. Ele entende que estou tentando ajudar? Ele entende que você não deveria ter respondido meus e-mails. Daniel mexeu no molho. Claro que você contou desse jeito. Que outro jeito existe? Ele pousou a colher. Eu achei que hoje a gente conseguiria conversar como adultos. Também achei. Então vamos conversar. Sentamos à mesa. Por uns minutos, Daniel pareceu o homem com quem eu estava acostumada. Calmo, inteligente, cuidadoso com as palavras. Ele disse que reconhecia ter ultrapassado um limite. Falou que deveria ter conversado comigo. Depois explicou que o problema real não era o emprego. Era o que um emprego representava. Eu quero construir uma vida que não seja temporária. Eu também. Mas toda vez que você fala de carreira, parece que está deixando uma saída pronta. Uma saída de quê? De nós. Eu demorei para entender. Você acha que eu trabalhar significa que estou preparando uma forma de te abandonar? Eu acho que independência total faz as pessoas desistirem fácil. A frase ficou entre nós. Independência total? Você sabe o que quero dizer. Não sei. Daniel passou a mão no rosto. Olha meus pais. Minha mãe e meu pai brigaram por 30 anos. Sabe por que continuaram juntos? Eu sabia pouco sobre o casamento deles. Sempre achei que fossem apenas um casal antigo e silencioso. Porque minha mãe não fazia tudo virar uma ameaça de ir embora. Eles eram obrigados a resolver. Obrigados? Compromisso é isso. Não. É sim, em parte. Compromisso é escolher ficar, não precisar ficar. Ele ficou irritado. Isso é uma frase bonita. Na vida real, quando todo mundo tem uma conta separada, uma carreira separada, um plano separado, no primeiro problema sério, cada um vai para um lado. Então sua solução é dificultar a saída. Minha solução é construir coisas que nos prendam um ao outro. Daniel falou prendam, e pareceu não notar. Eu notei. Ele continuou. Uma casa, filhos no futuro, finanças juntas. Um plano. Isso dá peso para um casamento. E meu trabalho tira peso? Seu trabalho sempre vira a prioridade. Faz 6 meses que eu nem tenho um. E olha como estamos bem. Quase respondi que não estávamos bem. Mas percebi algo. Daniel realmente acreditava no que dizia. Talvez não em cada justificativa, mas acreditava na ideia central. Para ele, amor seguro significava poucas rotas de fuga. Eu passei aquela noite acordada. Não porque estivesse em pânico, porque comecei a rever os últimos 2 anos. Daniel nunca tinha dito diretamente para eu abandonar meus amigos. Mas toda vez que Clara, minha melhor amiga, sugeria uma viagem, ele encontrava uma razão financeira para dizer que era irresponsável. Nunca proibiu cursos, mas sempre dizia que qualquer formação aos fins de semana roubava nosso único tempo de casal. Quando eu recebia elogios no trabalho, comemorava comigo. Depois, algumas horas mais tarde, perguntava se aquilo significaria mais responsabilidades. Nenhuma dessas coisas isoladamente parecia grave. Juntas formavam um desenho. Na quinta-feira, encontrei Clara para almoçar. Nós não brigávamos. Apenas tínhamos nos afastado. Ela trabalhava do outro lado da cidade, e eu tinha parado de aceitar convites com a mesma frequência. Sentamos num café. Antes mesmo de eu terminar a história, ela perguntou: você quer que eu diga o que eu penso ou só quer que eu escute? Os dois. Ela mexeu no café. Eu achava que ele era controlador. A palavra me incomodou. Por quê? Porque você parou de fazer qualquer coisa que ele não entendesse. Não é verdade. Você largou o clube de corrida. Eu estava cansada. Parou de viajar comigo. Estávamos economizando. Recusou aquele curso em Nova York. Era caro. Clara olhou para mim. Laura, todas essas respostas podem ser verdade. É por isso que eu nunca falei nada. Apoiou os cotovelos na mesa. Mas toda vez que você queria alguma coisa que existia fora da relação, aparecia uma razão muito sensata para você não fazer. Fiquei quieta. E toda vez que ele queria alguma coisa, pensei. Daniel comprou uma motocicleta no ano anterior. Eu achei caro. Ele disse que podia pagar. Comprou. Começou a jogar basquete nas quartas. Eu não gostava de jantar sozinha naquele dia. Nunca sugeri que parasse. Eu não quero que você termine só porque estou dizendo isso, Clara falou. Mas acho que você precisa descobrir se ainda consegue dizer não para ele sem ser punida. Minha entrevista aconteceu no dia seguinte. Entrei na chamada usando o computador de Clara. Eu estava tão nervosa que errei a primeira pergunta. Depois, alguma coisa voltou. Uma parte minha que eu não percebia o quanto tinha sentido falta. Passei 40 minutos falando sobre problemas, soluções, equipes, projetos. Quando a diretora perguntou como eu lidaria com um prazo impossível,
Eu ri. Primeiro eu perguntaria quem decidiu que era impossível. Depois eu começaria a cortar tudo que não fosse essencial. Ela sorriu. Quando terminei, Megan mandou mensagem. Foi muito bem. Eu fiquei olhando para aquelas 3 palavras. Foi a segunda microvitória. Nada tinha mudado na relação. Nada estava resolvido. Mas uma porta que Daniel tinha fechado sem meu consentimento abriu de novo. Naquela noite, ele chegou com uma garrafa de vinho. Trégua? Eu aceitei uma taça. Não porque tivesse esquecido, porque ainda o amava. Essa era a parte que tornava tudo pior. Se Daniel fosse cruel o tempo inteiro, teria sido fácil. Mas ele sabia fazer minha massa favorita. Sabia qual lado da cama eu preferia em hotel. Sempre colocava gasolina no meu carro quando percebia que estava baixa. Quando minha mãe ficou internada por uma cirurgia 2 anos antes, ele passou 3 noites numa cadeira de hospital comigo. O mesmo homem que tinha feito tudo aquilo também tinha criado filtros no meu e-mail para controlar minhas escolhas. Eu ainda não sabia como colocar essas 2 pessoas no mesmo corpo. Ele brindou. A nós. Eu encostei a taça na dele. Depois perguntei: se eu conseguisse um emprego bom agora? Você ficaria feliz? A expressão dele parou por um instante. Depende. De quê? Do emprego. Digamos que pague bem, seja remoto e tenha horário normal. Por que estamos fazendo hipótese? Responde. Ele bebeu. Eu perguntaria por que você está com tanta pressa. Isso não é resposta. Laura, faltam semanas para nosso casamento. Trabalhar não impede casamento. Você sabe que não é só trabalhar. Então o que é? Ele ficou em silêncio. Você ainda quer que eu trabalhe depois do casamento? Se você quiser. Isso é um sim? Eu quero que você seja feliz. Daniel. Ele largou a taça. Eu não acho que você precise. Eu não perguntei se preciso. Então está bem. Sim, em algum momento. Quando? Depois que a casa estiver organizada. Quanto tempo? Não sei. Meses? Talvez. 1 ano? Laura? 1 ano? Ele levantou da mesa. Eu não vou entrar num interrogatório dentro da minha própria casa. É nossa casa. Daniel olhou para mim. A frase seguinte veio baixa. Esta é. Demorei um segundo. A casa em que morávamos era alugada nos 2 nomes. A nova não seria. Ele percebeu o que tinha dito. Você sabe o que eu quis dizer? Eu sabia. Na segunda-feira, recebi a proposta. O salário era melhor que o meu antigo. O trabalho era majoritariamente remoto. Eu teria de viajar algumas vezes por ano, mas nada parecido com minha rotina anterior. Megan disse que eu tinha 5 dias para decidir. Eu não aceitei imediatamente. Não porque Daniel tivesse razão, porque ainda queria saber se existia uma maneira de salvar nosso relacionamento sem me apagar para fazer isso. Naquela tarde, liguei para a corretora que estava cuidando da compra da casa. Não queria acusar Daniel de nada. Perguntei apenas o que aconteceria se eu voltasse a trabalhar antes do fechamento. Ela pareceu surpresa. Voltar? Sim. Daniel disse que você planejava ficar fora do mercado por pelo menos alguns anos. Meu corpo ficou frio. Ele disse isso? Foi o que entendemos. Por isso estruturamos tudo apenas com a renda dele. Se eu tivesse renda, poderia entrar no financiamento? Dependendo da documentação, possivelmente. Talvez atrasasse o fechamento, mas é possível analisar. E na escritura? Você pode constar na escritura, mesmo sem estar no empréstimo, dependendo da estrutura. Fiquei em silêncio. Daniel tinha me dito que não podia. A corretora percebeu. Laura, eu achei que vocês já tinham decidido isso. Também achei. Depois daquela ligação, alguma coisa dentro de mim mudou de novo. Até então, parte de mim ainda tentava interpretar cada descoberta como excesso de proteção. Agora havia planejamento financeiro. Ele não apenas queria que eu não trabalhasse. Estava estruturando nossa maior compra de forma que eu contribuísse com minhas economias, sem receber participação imediata. E estava usando minha ausência de renda, que ele mesmo ajudava a prolongar, como justificativa. Naquela noite, não confrontei Daniel. Abri uma conta bancária nova em outra instituição e movi minhas economias pessoais para lá. Não toquei no dinheiro conjunto do casamento. Não peguei 1 centavo dele. Apenas garanti que meus $68 mil não pudessem ser transferidos sem mim. Na terça-feira, Daniel descobriu. Eu estava dobrando roupas quando ele entrou no quarto segurando o celular. O banco tentou processar a transferência. Eu cancelei. Por quê? Porque não vou dar dinheiro para uma casa que não tem meu nome. Laura, o fechamento é semana que vem. Então adia. Isso vai custar dinheiro. Então coloca meu nome. Já expliquei que não é tão simples. Conversei com a corretora. O rosto dele mudou. Você fez o quê? Ela disse que é possível. Você ligou pra ela sem falar comigo? Quase não acreditei. Você está bravo porque eu liguei para a mulher responsável por uma casa em que vou colocar quase $70 mil? Você está interferindo num processo que eu venho administrando há meses. É a minha casa ou seu processo? Daniel colocou o telefone na cômoda com força. Você está sabotando tudo. Não, estou pedindo meu nome na propriedade. Porque aquela proposta de emprego fez você achar que não precisa mais de mim. Eu congelei. Que proposta? Foi a primeira vez em dias que ele pareceu realmente sem resposta. Você acabou de falar aquela proposta de emprego. Eu falei no sentido geral. Não, Laura. Como você sabe que existe proposta? Ele desviou o olhar. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu tinha trocado a senha do e-mail, usado outro computador. Não havia contado ao meu pai, nem a Clara, o nome da empresa. Como você sabe, Daniel apertou os lábios. Eu vi uma notificação. Onde? No seu tablet. Meu tablet antigo. Eu mal usava. Ficava numa gaveta da sala. Eu tinha trocado a senha da conta de e-mail. Mas a agência
agenda compartilhada ainda sincronizava algumas notificações do calendário profissional antigo. Minha entrevista estava marcada lá. Minha falha. Mas a pergunta mais importante era outra. Você mexeu no meu tablet? Ele estava na sala, na gaveta. Eu estava procurando um carregador. E abriu minha agenda, vi a notificação. E depois, ele ficou quieto. Daniel, eu só queria saber o que estava acontecendo. Então entrou nas minhas coisas de novo. Você estava escondendo uma entrevista de mim. Porque você já recusou empregos em meu nome. Ele andou de um lado para o outro. Escuta como isso soa. Estamos há poucas semanas de casar e você está abrindo conta em outro banco, escondendo entrevista, cancelando dinheiro da nossa casa e conversando com gente pelas minhas costas. Pelas suas costas? Sim, essas são minhas decisões também. Esse é exatamente o problema. Para você tudo é meu. Meu dinheiro, meu emprego, minha conta, minha decisão. Porque algumas coisas são minhas. Casamento não funciona assim. A discussão terminou quando ele disse: se você aceitar esse emprego antes do casamento, eu não sei se consigo subir naquele altar. Fiquei olhando para ele. Ele pareceu assustado com as próprias palavras. Mas não retirou. Perguntei: isso é uma ameaça? É um limite. Seu limite é eu não poder trabalhar? Meu limite é não casar com alguém que está reconstruindo uma vida separada enquanto diz que quer uma vida comigo. Eu não estou reconstruindo uma vida separada. Conta separada. Emprego escondido. Decisões separadas. Porque você provou que não respeita as minhas. Daniel balançou a cabeça. Você já decidiu que eu sou o inimigo. Não, e aquela foi a verdade mais dolorosa. Eu ainda estou tentando descobrir se você consegue ser meu parceiro. Dormimos em quartos diferentes. No dia seguinte, Daniel não me mandou nenhuma mensagem. À tarde, Megan ligou. Laura, preciso te perguntar uma coisa estranha. Meu estômago afundou. Pode perguntar. Seu noivo entrou em contato com a empresa? Fechei os olhos. Como? Ele deixou uma mensagem pra mim. Falou o quê? Megan hesitou. Disse que vocês estão no meio de uma crise familiar e que você não está em condição de tomar uma decisão profissional importante. Pediu alguns dias antes de qualquer nova conversa. Eu não disse nada. Ela continuou. Eu não respondi. Obrigada. Ele também disse que vocês se casam em breve e que ele gostaria de evitar que uma decisão tomada durante uma fase emocional afetasse sua carreira depois. Fiquei tão quieta que Megan perguntou se eu ainda estava na linha. Estou. Você quer que eu bloqueie qualquer contato dele? Sim. Tudo bem. E Megan? Sim. Eu aceito a proposta. Ela demorou meio segundo. Tem certeza? Olhei para a mala aberta no chão. Eu tinha começado a arrumar minhas coisas antes mesmo daquela ligação, embora ainda não tivesse admitido para mim mesma que estava fazendo isso. Tenho. Foi minha primeira decisão em semanas que não parecia reação, parecia direção. Liguei para Clara. Ela disse apenas: pode ficar aqui. Quando Daniel chegou, minha mala estava perto da porta. Ele parou. Você está indo embora? Por alguns dias. Porque eu liguei para a recrutadora. Você sabia que ela ia me contar? Ele largou as chaves. Eu estava tentando ganhar tempo. Tempo para quê? Para você parar. Parar o quê? De destruir tudo porque está assustada. Eu aceitei o emprego. O rosto dele ficou completamente imóvel. Você fez isso para me desafiar. Eu fiz porque eu quero o emprego. Depois do que eu disse? Sim. Então é isso. Ele riu sem humor. 4 anos. Não faz isso. 4 anos e você escolhe uma empresa que conheceu por telefone. Eu não estou escolhendo uma empresa em vez de você. Está sim. Eu estou escolhendo poder decidir se trabalho. Mesma coisa. Balancei a cabeça. Não deveria ser. Daniel se aproximou. Não de forma ameaçadora. Parecia desesperado. Laura, eu sei que eu errei. Você continua errando. Porque você continua correndo. Eu não estou correndo. Você já está com a mala pronta. Depois que você ligou para meu trabalho, tentando falar por mim de novo. Porque eu sabia que você ia aceitar só para provar um ponto. Você não sabe porque eu faço nada. Esse é o problema. Você decidiu que conhece minhas decisões melhor do que eu. Ele segurou meu braço, muito de leve. Não vai. Olhei para a mão dele. Ele soltou imediatamente. Por favor. Por um segundo, quase desfiz a mala. Essa é a parte que ninguém conta quando fala sobre limites. Às vezes, colocar um limite dói em quem coloca. Às vezes, a pessoa na sua frente não parece um vilão. Parece alguém que você ama, com os olhos vermelhos, pedindo para você ficar. Eu queria abraçá-lo. Queria que tudo fosse uma discussão grande demais que nós resolveríamos no dia seguinte. Então ele falou: se você sair por essa porta agora, não sei se consigo confiar em você como esposa. E eu entendi. Até o pedido para eu ficar vinha acompanhado de uma condição. Peguei a mala. Então não confia. Passei 4 noites na casa de Clara. Daniel mandou mensagens. Primeiro, carinhosas. Depois, longas. Depois, frias. Na primeira noite: eu te amo. Volta pra casa. A gente resolve. Na manhã seguinte: estou disposto a admitir que passei do limite. Mas você também precisa admitir que esconder uma entrevista foi errado. À tarde: minha mãe está perguntando se o casamento ainda vai acontecer. Eu não sei o que responder. Na terceira noite: os fornecedores precisam saber alguma coisa. Você não pode simplesmente desaparecer. Eu respondi apenas sobre assuntos práticos. Não discuti a relação por mensagem. Na quinta-feira, meu pai ligou novamente. Daniel falou que o casamento pode ser cancelado. Pode. Laura, você tem certeza do que está fazendo? Não. A resposta o surpreendeu. Então por que está fazendo? Porque não ter certeza de terminar não significa que eu deva voltar para a mesma situação. Meu pai ficou quieto. Depois disse: ele mandou uma mensagem para a família falando que você está tomando decisões impulsivas. Eu fechei os olhos. Claro, eu queria perguntar a você antes de acreditar. Essa foi outra micro-vitória. Talvez a maior até então. Obrigada. Ele também disse que você tirou o dinheiro da casa. Meu dinheiro. Entendi. Contei sobre a carta de presente.
sobre a escritura, sobre a corretora. Meu pai parou de fazer perguntas no meio. No final, falou: não sabia disso. Eu também não. Você tem cópias? Tenho. Ele não perguntou por quê. Disse apenas: guarda. No sábado, Daniel pediu que nos encontrássemos com a terapeuta que fazia nosso aconselhamento pré-marital. Nós só tínhamos feito 2 sessões antes. Eu concordei porque, apesar de tudo, ainda queria uma resposta para uma pergunta. Daniel entendia o que tinha feito ou apenas estava arrependido de eu ter reagido? A sessão começou tranquila. A terapeuta pediu que cada um explicasse sua versão sem interrupção. Eu falei primeiro. Contei sobre os e-mails, o filtro, a casa, a carta de presente, a ligação para Megan. Não usei palavras como abuso, controle, manipulação. Eu não precisava. A sequência dos fatos bastava. Daniel falou depois. Sua versão era mais emocional. Disse que assistiu a minha saúde desmoronar, que tinha medo de repetir o casamento dos próprios pais, que eu reagia a conflitos criando distância, que depois da nossa briga, eu imediatamente abri uma conta bancária, procurei emprego escondida e saí de casa. Ele disse: eu sinto que toda vez que Laura ganha uma saída, ela usa essa saída em vez de resolver o problema. A terapeuta perguntou: o que você quer dizer com saída? Dinheiro próprio? Trabalho? Casa separada? Ela demorou alguns segundos. Daniel, essas coisas também podem ser chamadas de autonomia. Ele respondeu: autonomia demais mata casamento. Eu ouvi dizer aquilo para uma pessoa neutra e percebi que ele não estava improvisando uma defesa. Era realmente o que acreditava. A terapeuta perguntou: você acredita que Laura precisa ter menos autonomia para o casamento funcionar? Daniel mexeu na cadeira. Não desse jeito. De que jeito? Eu acho que 2 pessoas precisam estar amarradas o suficiente para serem obrigadas a resolver as coisas. Obrigadas por quê? Pela vida. Você quer que ela escolha permanecer ou que seja difícil ir embora? Daniel ficou irritado. Isso é uma simplificação. Então explica. Ele virou para mim. Eu quero que você pare de agir como se pudesse apertar um botão e viver sem mim. Minha garganta apertou. Eu posso viver sem você. A terapeuta olhou para mim. Daniel também. Eu continuei. Eu não quero viver sem você. É diferente. Ele ficou em silêncio. Eu queria casar com você porque escolhia você. Falei. Não porque seria caro, difícil ou assustador sair. Daniel apertou os olhos. Isso é muito fácil de dizer agora que você tem emprego novo. Ali estava. A frase que respondeu minha pergunta. Ele ainda via minha independência como a inimiga. Saí da sessão antes dele. No estacionamento, chorei pela primeira vez desde a ligação de Megan. Não foi por medo, foi luto. Eu tinha passado dias tentando descobrir se Daniel estava se transformando em alguém que eu não conhecia. A verdade era pior e mais simples. Ele sempre acreditou naquilo. Eu apenas não tinha visto porque, durante muito tempo, nossas escolhas estavam alinhadas. O controle só ficou visível quando eu quis uma coisa diferente. Na segunda-feira, pedi oficialmente para retirar meu dinheiro da compra da casa. A corretora explicou que Daniel poderia continuar sozinho se conseguisse cobrir a diferença. Eu não sabia se conseguiria. Não perguntei. Também entrei em contato com os fornecedores do casamento que estavam no meu nome. Alguns depósitos eram reembolsáveis, outros não. Eu perderia dinheiro. Daniel também. Não havia maneira limpa de desmontar uma vida planejada. Naquela tarde, ele deixou uma mensagem de voz de quase 10 minutos. Começou calmo, terminou furioso, não gritando. Daniel raramente gritava. A raiva dele era mais organizada. Você quer independência? Tudo bem. Mas para de fingir que eu fiz isso porque queria te machucar. Eu fiz porque alguém precisava proteger nosso futuro quando você não conseguia. Sim, respondi recrutadores. Sim, falei com a corretora. Sim, achei melhor a casa ficar no meu nome no começo. Porque toda vez que você tem uma decisão grande na frente, você escolhe movimento, outro emprego, outro projeto, outra possibilidade. Eu estava tentando criar alguma coisa que você não pudesse abandonar quando ficasse desconfortável. Parei a gravação. Voltei. Ouvi de novo a última parte. Alguma coisa que você não pudesse abandonar. Ele tinha acabado de dizer, com a própria voz, aquilo que eu vinha tentando explicar para mim mesma. Não mandei para ninguém. Salvei. Uma semana depois, Daniel apareceu na casa de Clara. Não entrou. Ficou na calçada e me ligou. Estou aqui. Olhei pela janela. Por quê? Quero conversar. Você podia ter perguntado antes. Eu sabia que você diria não. Isso deveria ter respondido sua dúvida. Ele soltou uma risada cansada. Por favor, 5 minutos. Clara ficou perto da janela enquanto eu saía. Daniel parecia não dormir havia dias. Você cancelou o fotógrafo. Estava no meu nome. Minha mãe descobriu pelo fotógrafo. Você já tinha contado pra ela que o casamento talvez não acontecesse. Não desse jeito. Que jeito existe? Ele olhou para a casa de Clara. Você contou tudo para ela? Ela sabe o suficiente. Claro. Daniel, o que você quer? Ele enfiou as mãos nos bolsos. Quero que volte para casa. Para quê? Para a gente consertar. Como? Eu retiro tudo. O quê? Não compro a casa. Aquilo me surpreendeu. Você não compra? Não. E? Você fica no emprego. A forma como falou me incomodou. Eu fico? Você sabe o que quero dizer. Não sei. Laura, estou cedendo. Você não está cedendo. Meu trabalho não é uma coisa que você precisa permitir. Ele fechou os olhos por um instante. Tá vendo? É impossível conversar com você agora. Porque eu estou corrigindo as palavras? Porque qualquer coisa que eu diga vira prova. Você mesmo deixou uma mensagem dizendo que queria criar uma vida que eu não pudesse abandonar. O rosto dele ficou pálido. Você guardou aquilo? Sim. Por quê? Porque você continua dizendo
coisas e depois afirmando que eu interpretei errado. Ele olhou para mim como se eu tivesse quebrado alguma regra. Então agora você está colecionando material contra mim. Eu estou guardando minhas próprias conversas. Isso é muito doentio. A frase me fez rir. Daniel pareceu ofendido. Você recusou empregos em meu nome. E pedi desculpa. Não, você explicou. Qual é a diferença? Pedido de desculpa é admitir que não tinha o direito. Eu admiti. Você acabou de dizer que está cedendo ao me deixar trabalhar. Ele ficou sem resposta. Então mudou de assunto. Minha mãe acha que você está fazendo isso porque quer me humilhar. Eu não estou falando com sua mãe. Você sabe que todo mundo vai saber. Eu não estou contando para todo mundo. Você não precisa. Cancelar casamento já conta uma história. Finalmente percebi outra coisa. Daniel estava preocupado com perder o casamento, mas também estava preocupado com o significado público disso. Você quer que eu volte ou quer que ninguém saiba que eu fui embora? Que pergunta idiota! Responde! Ele se aproximou um passo. Eu quero minha noiva de volta. Qual? Ele franziu a testa. Aqui confiava em você. Aqui não trabalhava? Aqui ia colocar dinheiro numa casa sem nome? Qual delas? Você. Então precisa aceitar que eu posso dizer não. Daniel ficou parado. Era uma resposta simples. Talvez a mais simples de todas. Ele poderia ter dito sim. Poderia ter dito que estava tentando. Poderia ter dito que tinha medo, mas aprenderia. Em vez disso, perguntou: e se seu não destruir a nossa vida? Então ainda é meu. Ele olhou para mim durante vários segundos. Depois foi embora. Comecei no emprego novo na semana seguinte. Meu primeiro dia foi estranho. Eu esperava sentir triunfo. Não senti. Senti medo de estar tomando decisões só para provar que Daniel estava errado. Por isso fui cuidadosa. Não aceitei projetos extras. Não fiquei trabalhando depois do horário. Quando Megan me mandou uma mensagem depois das 6 da tarde, eu respondi na manhã seguinte. Queria construir uma relação diferente com o trabalho também. Daniel não estava errado sobre tudo. Eu realmente tinha usado o trabalho como forma de me medir. Eu realmente tinha me machucado tentando provar valor. Mas uma pessoa acertar sobre sua fraqueza não dá a ela direito de administrar sua vida. Essa diferença levou tempo para eu aprender. 2 semanas depois, recebi uma ligação da corretora. Daniel não conseguiria fechar a casa sem minha contribuição. O vendedor havia concordado em dar alguns dias, mas ele precisava decidir se encontrava outro financiamento ou desistia. Só estou ligando porque ainda existe um formulário com seu nome, ela explicou. Eu não vou transferir dinheiro. Entendido. Desliguei. Senti pena dele. De verdade. Eu sabia o quanto ele gostava daquela casa. Nós tínhamos escolhido azulejos mentalmente, falado sobre colocar uma mesa perto da janela. Daniel tinha medido o quintal porque queria construir uma área para churrasco. Parte de mim queria ligar e dizer que talvez pudéssemos resolver, mas então lembrei porque a compra estava desmoronando. Não porque eu tivesse tirado algo dele, porque o plano só funcionava se eu entregasse minhas economias sem receber a mesma segurança. 3 dias depois, meu pai pediu para me encontrar. Sentamos num restaurante pequeno. Ele parecia desconfortável. Preciso te pedir desculpa. Por quê? Quando Daniel me ligou primeiro, eu comecei do ponto de vista errado. Mexeu no guardanapo. Eu pensei, Daniel sempre cuidou dela, então deve estar tentando cuidar agora. Não respondi. Eu devia ter começado perguntando o que aconteceu. Você perguntou depois de quase fazer você duvidar de si mesma. Ele respirou fundo. Daniel me ligou ontem. Meu peito apertou. O que ele queria? Que eu ajudasse a convencer você a conversar. E você disse que não. Fiquei olhando para ele. Obrigado. Ele ficou bravo. Meu pai quase sorriu. Descobri que aparentemente eu também estou sendo influenciado. Eu ri pela primeira vez em semanas ao falar sobre Daniel. Foi triste, mas ainda foi uma risada. Depois meu pai ficou sério. Ele disse que você está usando uma gravação para ameaçá-lo. Eu nunca ameacei. Foi o que imaginei. Peguei meu celular. Quer ouvir? Ele hesitou. Só se você quiser mostrar. Coloquei a mensagem de voz. Não inteira. Apenas a parte em que Daniel dizia ter tentado criar alguma coisa que eu não pudesse abandonar. Meu pai olhou para a mesa. Entendi. Não precisávamos de mais. Naquela mesma semana, Daniel cancelou definitivamente a compra da casa. Perdeu parte do depósito. Eu perdi dinheiro do casamento também. Não houve vencedor financeiro. Foi caro para nós dois. E, estranhamente, isso tornou tudo mais real. Histórias gostam de imaginar que fazer a escolha certa produz recompensa imediata. Na vida real, fazer a escolha certa às vezes custa $5.000 em fornecedores, caixas de lembrancinhas que ninguém vai usar e uma discussão constrangedora com uma confeitaria sobre um bolo para 120 pessoas. Ainda assim, eu preferia perder dinheiro a pagar pela própria dependência. Faltavam 12 dias para a data em que nos casaríamos quando Daniel pediu uma última conversa. Dessa vez perguntou antes. Eu aceitei. Escolhi um parque público perto do nosso antigo apartamento. Ele chegou carregando uma pasta. Sentei num banco. Se isso for documento da casa, não é. Ele sentou a uma distância pequena. Parecia mais calmo. Eu comecei terapia sozinho. Aquilo me surpreendeu. Tá, não estou falando para te convencer. Assenti. Ele abriu a pasta. Dentro havia impressões, e-mails. Eu trouxe tudo que respondi no seu nome. Meu coração acelerou. Tudo que encontrei. Ele passou a pasta para mim. Havia 7 conversas. Não 3. 7. Algumas empresas nunca chegaram a uma proposta. Uma era um convite para participar de uma conferência. Outra era de uma antiga colega perguntando se eu consideraria consultoria. Daniel havia recusado todas. 7? Sim. Você disse algumas. Eu menti. A honestidade tardia doeu mais do que eu esperava. Por quê? Porque 3 já pareciam horríveis. E 7 não? Pareciam piores. Folheei as páginas. Em quase todas, ele usava a mesma linguagem. Laura está focada na próxima fase da vida. Laura e eu decidimos. Estamos priorizando estabilidade. Ela não
pretende retornar ao mercado no futuro próximo. Uma das mensagens me fez parar. Era de um antigo chefe. Ele perguntara se eu estaria interessada em um trabalho de consultoria de apenas 10 horas por semana. Daniel respondeu: obrigado pela consideração, mas esse tipo de compromisso seria contraproducente para a recuperação dela. Estamos tentando ajudá-la a desacelerar. Estamos? Daniel olhou para o chão. Você falou como se eu tivesse uma equipe cuidando de mim. Eu sei. Por que está me mostrando isso? Ele demorou. Porque na terapia, o psicólogo perguntou qual era o pior cenário na minha cabeça se você voltasse a trabalhar. E você perceber que não precisava de mim. Não respondi. Depois ele perguntou por que isso seria ruim se você ainda me amasse. Daniel apertou as mãos. Eu não soube responder. Pela primeira vez desde o início, senti que ele estava falando comigo sem tentar administrar a conclusão. Ele continuou. Eu passei anos pensando que ser necessário era a mesma coisa que ser amado. Olhei para ele. E eu tentei fazer você precisar. A frase quase me quebrou, porque era exatamente o pedido de desculpas que eu tinha esperado semanas antes. Não uma justificativa. Não, eu fiz porque estava preocupado. Não, você também errou. Apenas a verdade. Eu achei que se a casa dependesse de mim, se você ficasse algum tempo sem trabalhar, se a gente juntasse tudo, você ia parar de ter um pé pra fora. Eu nunca tive um pé pra fora. Eu sei agora. Você não sabe. Ele assentiu. É justo. Fechei a pasta. Você entende que isso não conserta? Entendo. Eu não consigo casar com você. Os olhos dele ficaram molhados. Eu sei. Foi a primeira vez que ele não tentou transformar meu não em negociação. Ficamos sentados em silêncio. Depois, Daniel perguntou: você acha que algum dia poderia confiar em mim de novo? Olhei para as árvores. Eu não sei. Ele assentiu. Tá. Nenhuma condição. Nenhum argumento. Só tá. Aquilo quase tornou mais difícil ir embora. Ele pediu desculpas pela casa, pelos e-mails, por falar com meu pai, por ligar para Megan. Não pediu perdão imediato. Disse que havia passado muito tempo confundindo compromisso com falta de alternativas. Eu disse que esperava que ele realmente continuasse a terapia. Não por mim, por ele. Nós nos abraçamos antes de sair. Foi um abraço horrível, porque ainda havia amor dentro dele. Dentro de mim também. Mas amor não tinha sido o problema. A forma como ele queria garanti-lo era. No dia em que deveríamos ter nos casado, acordei às 6 e pouco da manhã no apartamento de Clara. Eu esperava sentir alguma coisa dramática. Não senti. Fiz café. Fiquei olhando pela janela. Às 9 da manhã, meu telefone começou a receber mensagens de pessoas que tinham lembrado da data. Algumas eram carinhosas, outras claramente curiosas. Ignorei quase todas. Daniel não escreveu. Eu agradeci por isso. 2 semanas depois, aluguei um apartamento pequeno. Nada parecido com a casa que quase compramos. Um quarto. Cozinha estreita. Uma varanda onde mal cabiam 2 cadeiras. O aluguel era mais alto do que eu queria, mas o contrato tinha apenas meu nome. Quando recebi as chaves, fiquei parada no meio da sala vazia. Eu achava que sentiria liberdade. Na verdade, chorei. Sentei no chão porque ainda não tinha sofá. Chorei pelo casamento, pela casa, pelo Daniel que eu achava conhecer, pelo Daniel que talvez ele ainda pudesse se tornar, mas não comigo esperando. Depois parei. Abri o computador. Trabalhei até 5 da tarde. Fechei exatamente quando meu expediente terminou. Nos meses seguintes, minha vida ficou menor antes de ficar maior. Eu não comecei a viajar pelo mundo. Não conheci um homem perfeito. Não fiquei rica. Apenas reconstruí rotinas. Voltei a correr com Clara uma vez por semana. Comecei a cozinhar coisas que Daniel não gostava. Comprei uma mesa de jantar usada. Quando meu chefe ofereceu um projeto que exigiria trabalho aos fins de semana durante 3 meses, eu disse não. Ele respondeu: sem problema. Passei o resto do dia quase irritada com a facilidade. Eu tinha esquecido que um limite podia ser apenas uma informação, não necessariamente o começo de uma guerra. 4 meses depois, recebi uma mensagem de Daniel. Não nos falávamos havia quase 2. Ele escreveu: não precisa responder. Só queria dizer que vendi a motocicleta e comecei a pagar de volta a parte dos gastos do casamento que você acabou assumindo. Vou mandar em parcelas. Meu terapeuta disse que compensar financeiramente não apaga o que fiz. E eu sei disso. Não estou tentando comprar perdão. Havia uma transferência. $700. Eu fiquei olhando para ela. Parte de mim queria devolver. Outra parte percebeu que eu não precisava transformar todo o gesto dele em teste. Aceitei. Não respondi. Nos meses seguintes, ele mandou mais algumas parcelas. Nunca usou o dinheiro para iniciar conversa. Essa foi a primeira mudança dele que eu consegui respeitar. Não porque me fez querer voltar, porque finalmente não exigia nada de mim. Quase um ano depois da nossa separação, encontrei Megan numa conferência da empresa. Ela me reconheceu antes de eu reconhecê-la. Então você existe pessoalmente. Eu ri. E aparentemente respondo meus próprios e-mails agora. Ela arregalou os olhos. Desculpa. Pode rir. Ela riu. Depois perguntou se eu estava bem. Olhei ao redor. Pessoas conversando. Café ruim, crachás, nada extraordinário. Estou, e estava. Não perfeitamente. Ainda demorava para eu compartilhar senha com qualquer pessoa. Quando alguém dizia, deixa que eu resolvo isso pra você, meu corpo ficava alerta antes da minha cabeça. Comecei terapia também. Descobri que eu tinha participado de uma dinâmica sem perceber. Não porque tivesse causado o controle, mas porque eu confundia facilidade com segurança. Daniel gostava de assumir tarefas. Eu gostava de não precisar pensar nelas. Aos poucos, decisões pequenas tinham virado decisões grandes. E eu raramente perguntava onde a ajuda terminava e minha autonomia começava. Aprendi que confiança
confiança não é entregar todas as chaves. É poder entregar uma chave sabendo que a outra pessoa entende que ela continua sendo sua. Meu pai mudou também. Agora, quando alguém fala de mim para ele, geralmente responde: pergunta para Laura. Ele diz isso até em situações bobas. No Natal, minha tia perguntou se eu ainda estava evitando viagens por causa do trabalho. Meu pai respondeu: não sei, pergunta para ela. Eu ri tanto que quase derrubei meu copo. Clara passou a brincar que eu precisava de amigos menos traumáticos. Eu disse que ela precisava cobrar aluguel atrasado de todos os meses em que praticamente morei na casa dela. Ela respondeu que aceitava pagamento em vinho. Daniel e eu nos vimos uma última vez quase 1 ano e meio depois. Foi por acaso. Eu saía de uma livraria e ele entrava. Paramos. Ele estava diferente, não de forma cinematográfica. Mesmo rosto, mesmo jeito de colocar as mãos nos bolsos. Apenas parecia menos tenso. Oi. Ele perguntou sobre meu trabalho. Eu disse que estava bem. Perguntei sobre ele. Também estava. Houve um silêncio. Então Daniel falou: comprei uma casa. Meu coração deu uma pequena contração. Que bom. Menor. Provavelmente mais fácil de limpar. Ele sorriu. Bem mais. Depois acrescentou: está só no meu nome. Eu ri. Ele também. Por alguns segundos, fomos duas pessoas que lembravam exatamente por que aquela piada doía. Antes de ir, ele disse: eu espero que você saiba que eu sinto muito. Eu sei. Não espero que isso mude nada. Eu sei. Ele assentiu. Foi embora. Fiquei olhando por alguns segundos e percebi que não queria segui-lo. Não por raiva. Não porque eu tivesse deixado de me importar. Apenas porque aquele capítulo tinha terminado de verdade. Voltei para meu apartamento naquela noite e encontrei um e-mail do trabalho. Era uma proposta para liderar uma nova equipe. Mais responsabilidade. Mais dinheiro. Também mais viagens. 1 ano antes, eu teria sentido que precisava aceitar para provar alguma coisa. Durante minha relação com Daniel, talvez tivesse sentido que precisava recusar para provar outra. Dessa vez, li tudo. Pensei. Fiz perguntas. Negociei 2 condições. E aceitei 3 dias depois. Não porque alguém tinha me dado permissão. Não porque eu precisava mostrar que era independente. Porque era o que eu queria. Foi só então que entendi o que realmente tinha perdido durante aquele relacionamento. Não era emprego. Não era dinheiro. Nem a casa. Durante muito tempo, eu tinha começado a avaliar minhas próprias escolhas pelo efeito que causariam em Daniel, antes de perguntar que efeito causariam em mim. E recuperar isso levou muito mais tempo do que trocar uma senha. Hoje, quando penso na manhã em que Megan me ligou, não lembro primeiro da raiva. Lembro da caneca na minha mão, do café ficando frio, daquela sensação estranha de descobrir que uma parte da minha vida estava acontecendo sem minha participação. Daniel achava que estava tornando nosso casamento mais seguro ao reduzir minhas saídas. Mas uma relação não fica mais forte quando uma pessoa tem menos opções. Ela só fica mais difícil de deixar. Eu quase descobri essa diferença depois de colocar minhas economias numa casa que não seria minha e assinar um casamento com alguém que acreditava que dependência era prova de compromisso. No fim, a maior mudança de poder não aconteceu quando consegui as cópias dos e-mails, nem quando aceitei o emprego, nem quando retirei meu dinheiro da casa. Aconteceu quando Daniel finalmente percebeu que meu não precisava da aprovação dele para existir. E aconteceu em mim quando percebi a mesma coisa. Alguns meses atrás, comprei 2 cadeiras novas para minha varanda. Uma fica quase sempre vazia. Antes, isso teria me incomodado. Agora não, porque vazio não significa ausência de amor. Às vezes, significa apenas espaço. E depois de tudo que aconteceu, eu aprendi que espaço só assusta quem precisa impedir você de sair. Quem realmente quer que você fique, precisa deixar a porta aberta.